Olá pessoal, esse vídeo aqui é para poder deixar claro o que eu quis dizer no vídeo anterior que eu fiz sobre a tragédia que aconteceu, infelizmente, mais uma, em poucos dias, lá em Blumenau, em Santa Catarina. Que aquele homem de 25 anos, endemoniado, possuído por demônios, tirou a vida de 4 crianças e feriu outras e depois se entregou. Esse vídeo vai aparecer aqui no final desse vídeo de hoje. Para você que não entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, você vai entender depois desse vídeo aqui e vai ver o outro. Presta atenção nesse vídeo agora, mas antes de você ver esse vídeo agora, de um pai, de uma das vítimas dessa tragédia em Blumenau, eu quero te fazer uma pergunta, com toda sinceridade. Você é cristão mesmo? Você sabe o que é ser seguidor de Cristo mesmo? Se você é mesmo, ou acha que é, ou pensa que é, fica comigo até no final desse vídeo que você vai ter uma conclusão. Se você é ou se você acha que é. Presta atenção nesse vídeo, eu já volto. Alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela, mas eu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou. Então assim, ó, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é. Mas eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. Eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém. Mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que está aqui dentro, de todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Você ouviu o que um pai de uma das vítimas desse assassino, vou repetir, né? Assassino lá de Blumenau disse? Você entendeu a posição desse homem? Eu não conheço esse homem, mas ele é cristão e militar. Olha só que interessante, cristão, seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, e militar. Que interessante, né? Pessoal, presta atenção. Na história que eu vou te contar agora, real, que eu conheci esse homem que eu vou te contar sobre a história. Eu conheci. Eu nem pastor era. Eu era um obreiro. Estava no início da minha caminhada cristã e esse homem teve o seu filho assassinado. Como esse senhor que você viu e ouviu agora, dando depoimento. Cristão e militar. Um senhor de idade na época já. Aí no julgamento do assassino do filho dele, ele disse o seguinte, que ele perdoava, deixa eu chegar perto da câmera aqui, perdoava o assassino do filho dele. E pediu o juiz no julgamento para poder dar uma bíblia para o assassino do filho dele. Mas, como pai que tinha perdido um pedaço dele, o filho dele, ele queria ver aquele assassino punido, com o rigor da lei, ficando um máximo de tempo que a justiça brasileira, que a gente sabe que não é muita coisa, conseguisse manter aquele assassino do filho dele preso. Voltando agora à tragédia em Blumenau. O vídeo que vai aparecer no final aqui da tela desse vídeo, eu disse a minha posição espiritual. Aí eu estava conferindo os dados do vídeo, gente desinscrevendo do canal. Eu quero que gente que não sabe o que é perdão e justiça, justiça e vingança, saia mesmo do canal. Porque você não é cristão. Você não tem noção do que é ser cristão. Olha a lição que esse cristão policial deu. Ele disse que perdoava esse assassino, nem conhecia esse assassino, mas eu tenho certeza que como militar, como pai, ele quer o rigor da lei para esse assassino. Se tivesse prisão perpétua no nosso país, ele deveria ser preso para o resto da vida até morrer na prisão. Só que o que eu falei no vídeo anterior foi sobre a minha posição espiritual, que esse homem, na minha opinião, de quem entende, você entende de demônio? Eu lido com demônios tem mais de 20 anos. A primeira pessoa endemoniada que eu vi na vida é uma pessoa muito próxima a mim, eu não vou falar aqui para não expor. A primeira pessoa que eu expulsei um demônio na minha vida, isso eu posso falar, é a pessoa que eu sou casada há mais de 20 anos. Eu lido com demônios, com o mundo espiritual,
desde a minha juventude. Eu expulso demônios, talvez, já há mais tempo do que você vive. Se é uma pessoa de menos de 20 anos que vê esse vídeo aqui, eu entendo do assunto. Eu já vi coisas que se eu contar aqui no YouTube, talvez você não acredite. Me chame de louco, você vai duvidar. Você não entende do mundo espiritual. O que eu disse no vídeo anterior é que, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, eu falei no vídeo anterior que a gente não pode eximir a pessoa da sua responsabilidade. Esse assassino, é claro que teve parcela de responsabilidade. É claro que ele deu lugar aos demônios na vida dele. É claro. Mas, na minha opinião, uma pessoa que faz o que ele fez, matou 4 crianças, depois vai para uma delegacia e se entrega, não estava no seu estado normal. E ponto. Estava endemoniado. Mas quer dizer que o corpo dele, a matéria dele, o homem não deve ser punido? Claro que deve. Aliás, deveria ter prisão perpétua, no mínimo, nesse país que a gente vive. Então você tem que saber a diferença de justiça, que é o que esse pai cristão aqui que perguntou, perdoou o assassino do seu filho. Com certeza quer, porque ele é militar, ele é defensor e praticante da lei. Ele ajuda a lei ser obedecida. Ele quer justiça. Ele quer que esse homem nunca mais saia da prisão, mas ele perdoou como cristão. E perdoar, você tem que sentir vontade. Você tem que tomar uma decisão de perdoar. Simples assim. Como a história que eu te contei aqui desse senhor, que eu conheci lá no início da minha caminhada. Ele queria justiça para o assassino do seu filho, mas perdoou como cristão. O problema é que muita gente que se diz evangélica cristã acha que é cristã. Mas quando acontece um fato desse, não sabe a diferença de querer justiça, que esse homem passe o resto da vida preso, de vingança. Quer que, se pudesse, matasse esse homem com as próprias mãos. Isso é vingança. Presta atenção. A lei do país é para poder fazer a vingança, para poder fazer esse homem pagar pelo que ele fez. Mas nós, como cristãos, temos que perdoar. Deixa eu chegar perto aqui da câmera. Temos, e eu posso falar disso. Eu sofri abuso com 9 anos. Meus pais se separaram, eu tinha 10. E se eu te contar a minha história, que é longa? Fui traído por muita gente que eu ajudei durante anos, abandonado. E não tem nada demais. Porque o que Jesus passou, os discípulos dele vão passar. E eu tenho que perdoar todo dia. Eu tive que perdoar pessoas que me fizeram mal. Eu já fui sequestrado. Minha esposa já ficou com uma arma na cabeça por mais de 2 horas. E vocês não têm noção. Os sequestradores na época sequestraram eu, ela e mais pessoas que estavam conosco. Durante cerca de 2 horas. Eles, ainda bem que não abusaram de nossas esposas, mas passaram a mão nelas, levaram tudo que puderam. Mas se eles tivessem feito algo a mais, eu teria que perdoar, mesmo querendo que eles fossem punidos com o maior rigor da lei. Então, em nome de Jesus, sabe qual é o problema da igreja brasileira e da maioria dos cristãos evangélicos hoje em dia? Porque não são cristãos, não são evangélicos, frequentam lugares, participam de reuniões, mas quando saem daquele lugar, não praticam o que dizem que são. Pense nisso. Que exemplo de maturidade cristã desse pai. E eu termino dizendo, se você conseguiu chegar até aqui nesse vídeo e não desinscreveu no canal, quem sabe você vai se inscrever a partir de hoje, porque você ouviu uma verdade, você quer ouvir verdade. Eu quero que pessoas que querem ouvir a verdade do evangelho me sigam aqui. Se não quiser, tchau e bênção. Aliás, nem sei se eu posso te abençoar, porque se a pessoa não entende a diferença das coisas, como que ela vai ser abençoada? Ela não sabe as coisas mínimas do que é ser cristão. Então, repetindo, sobre o vídeo que vai aparecer aqui no final, que teve gente desinscrevendo. O que eu dei foi a minha opinião espiritual, não como cidadão. Então vou dar agora, para complementar, que esse assassino, que para mim estava endemoniado, estava com demônios no corpo, ele tem que ficar o resto da vida preso. E sim, as leis têm que ser duras no país, porque hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu estou gravando hoje, dia 8 de abril de 2023. Ontem, já teve outro massacre no hospital. O sujeito entrou no hospital e tirou a vida de pessoas no hospital. E aí? Mas por que está essa onda de crimes no Brasil? Porque a lei é frouxa. Então, as pessoas endemoniadas ou não, né? Então, vou falar mais a opinião do cidadão aqui hoje. Os bandidos sabem que não vão ser pegos. Por isso que estão fazendo o que estão fazendo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que o Espírito Santo, ele trabalha em você para você ser um cristão de verdade, saber separar as coisas e ser maduro e madura, como esse pai que está de parabéns. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus console os corações de cada mãe e pai que perderam suas crianças nesse massacre.
e que trabalhe na sua vida para você também liberar perdão. Se você não sabe o que é perdão, clica aqui abaixo no link que tem aqui abaixo do vídeo, nem embaixo no primeiro comentário que eu vou deixar fixo. Adquira meu livro. Eu não estou me aproveitando da situação para vender não, porque você talvez precisa. Porque você sabe que não sabe o que é perdão. Você sabe que não sabe o que é perdão. Os 10 mandamentos para perdoar e superar traumas emocionais. Quem sabe te ajuda. Que Deus console as vítimas de mais essa tragédia que aconteceu já de ontem para hoje no hospital. E que o Espírito Santo forme em nós verdadeiros cristãos que sabem separar as coisas. Justiça de vingança. E saibam o que é perdão. Deus abençoe os que creem.